Nós vamos falar um pouco a respeito de como que vem as operações de mercado, também como é que está o produtor, né, no campo também em relação à sua oferta e à sua disposição de animais. Parece que teve uma oferta um pouco melhor nesses últimos 10 dias em relação à pecuária brasileira, mas quem fala sobre esse assunto é Maurício Nogueira, da Atenagro, que está aqui conosco, conversa com a gente ao vivo. Maurício, obrigado pela sua participação mais uma vez. E resgatando aqui o período da última frente fria que nós tivemos, Maurício, nós tivemos depois daquela frente fria, uma melhora na oferta para animais para abate. Como é que está essa situação hoje em relação à oferta e demanda de animais prontos no país? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Bom, quando a gente tem algum problema climático, alguma condição que afeta as pastagens, é normal que a gente tenha aí uma oferta maior, né, Fabiano? A gente precisa ver agora até que tempo isso aí se equilibra, se organiza, mas isso é consequência da necessidade de ajustar a propriedade a lotação à propriedade, a condição dela, né? E precisamos ver também que condição que esses animais estão sendo abatidos. Isso aí nós vamos ter noção quando saírem os dados formais, né, os dados estatísticos, porque não adianta a gente só perguntar um ou outro, né? Você vai ter várias impressões, a hora que saem os indicadores, as estatísticas que a gente tem noção. No geral, a condição ainda da produção pecuária brasileira é de uma oferta menor aí do que a demanda e uma condição um pouco apertada para os frigoríficos que não exportam, né? Nós temos aí uma condição bem difícil aí quando considera preço de carne e preço pago na matéria-prima no campo. Maurício, em relação ao como que o pecuarista tem trabalhado, a oferta de animais em 2021, ela deve ficar abaixo daquilo que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, em que a realidade é muito parecida por conta de Covid, por conta do que vem ocorrendo. As condições climáticas ano passado também não eram muito boas, nós também tínhamos preços acelerados com cereal, com milho, por exemplo. O cenário ficou pior, em resumo, principalmente em relação a custos de produção? Sim, nós temos um custo mais alto esse ano. O cenário de oferta é menor também que o ano passado, então a gente tem aí queda na produção em relação a 2020, que explica os preços bem mais firmes do que a gente pensava, né, Fabiano? Até agora, na média do ano, a gente ainda tem uma tendência de margem melhor para o produtor, mas garantir essa margem é mais difícil do que no ano passado, exige muito mais do pecuarista do ponto de vista de cuidados, de gestão, né? Se ele errar um pouquinho esse ano, a chance dele perder é muito maior. E agora, o segundo semestre, nós vamos ter que avaliar esse impacto da geada no milho, né? E que, consequentemente, também carrega outros insumos, fontes de nutrientes, de alimentos, né, para cima. Então, provavelmente, toda a dieta aí mais sofisticada, seja o sal proteinado, o sal energético, o semi-confinamento e o confinamento vão ser afetados no segundo semestre. Então, a gente precisa avaliar o impacto disso, tanto nos resultados das fazendas, como na garantia da oferta, né? Se o produtor reduz o pacote tecnológico, tentando economizar com algum insumo, nós vamos afetar tanto o fluxo de terminação dos animais, como o peso médio da carcaça que vai ser ofertada ao frigorífico. Maurício, em relação, ainda falando do pecuarista que está no campo, nós estamos tendo poucos levantamentos que vão mostrando principalmente os cenários de pastagem disponível hoje no Brasil. E nós sabemos que essa é uma das maneiras que se tem para reduzir, né, esse custo, elevar as margens de lucratividade dessa pecuária brasileira, ficar mais lucrativa. Hoje, como é que vocês têm tido números que mostrem, ou situações que mostrem como é que vem a oferta de pastagem nas áreas de produção do país?
Sim, sim, nós temos um acompanhamento que a gente faz todo ano via Rally da Pecuária, né? O ano passado nós não conseguimos ir a campo, mas nós conseguimos ajustar, tabular outras informações que nos garantiram uma análise melhor. É importante notar, Fabiano, nós temos uma pastagem, não adianta a gente só pensar na pastagem, nós temos que pensar também no rebanho que está em cima dela. É, uma das explicações para os preços nos patamares que estão, que começaram lá no final de 2019 a subir, é também a mudança da estrutura do rebanho. Então, se a gente conseguisse pesar todo o rebanho brasileiro, hoje, o peso médio do animal, do rebanho brasileiro, é menor do que era em 2018, 2019 e anos anteriores. Então, a pressão de pastejo ela é menor também. Nós temos um aporte maior de estratégias de nutrição, principalmente estimulada com, com a melhoria, aí, com a recuperação dos preços, e por incrível que pareça, a própria relação de troca do comprador apertada força um pacote tecnológico maior. Então, às vezes, a gente fica muito focado em analisar o número de confinamento, mas você tem outras estratégias de nutrição que estão se desenvolvendo, basta ver também os números, os indicadores aí de venda de alimentos, né? Então, o que aconteceu com os pastos? Provavelmente nós tivemos mais massa de pastagens, tanto ano passado como esse ano. E grande parte dos incêndios que tiveram ano passado ocorreram em pastagens. Então, o pessoal acaba indo para a imprensa de grande público aí, urbana, falando que é gente pondo fogo, que aumentou, não sei o quê. Não, está mais fácil pegar fogo porque nós temos mais combustível. O que é combustível? É massa de pasto sobrando, né? Isso não é necessariamente positivo, mas essa é a condição de pastagem hoje. Nós temos uma pastagem muito seca, mas no grosso do Brasil, provavelmente uma sobra de massa e consequência do rebanho. Claro, a gente anda aí nas regiões tradicionais de pecuária de cria, vê aquele pasto rapadão, fala, esse cara está falando uma loucura enorme, né? Lembra que as regiões que a gente anda de pecuária tradicionais, onde tem mais movimento, ela ela já está consolidada, ela já é operada com uma determinada organização de rebanho, e você tem a característica típica dela, pastagem rapada, as coisas que a gente vê. Quando a gente analisa o todo do Brasil, todo o interior, a gente consegue avaliar aí que essa condição ela é real, favorece fogo, né? É um cuidado aí que os pecuaristas têm que ter aí nas próximas semanas. Maurício, eu vou perguntar para você sobre comercialização. Antes, eu só vou destacar aqui a participação de telespectador. O Fernando Nazário, de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, ele comentando aqui a sua fala agora ao vivo, ele está dizendo o seguinte, que os animais estão mais pesados também por conta do investimento que se tem em genética também desses animais. Isso também explica um pouco essa questão que você falou de ter um rebanho menor e o peso ele é um rebanho mais pesado, Maurício. Seria esse o pensamento? Não, eu entendi o que o Fernando está dizendo, né? Com a genética, nós temos uma terminação de um animal mais pesado, isso é verdade. O peso médio do animal terminado está mais pesado, Fabiano. Agora, quando eu falo a composição do rebanho mais leve por cabeça, não é porque o animal perdeu peso, porque o animal está mais leve, hein? É porque nós temos uma estrutura de rebanho mais otimizada. Não tem mais aquela sobra daqueles animais erados, velhos, improdutivos, né? Então, cuidado com a informação. Eu sei que ficou bem confuso, até agradeço ao Fernando pelo comentário, né? Mas quando eu comparo a mesma, né, um bezerro desmamado hoje pesa mais que um bezerro desmamado lá atrás, né? Um boi gordo hoje pesa mais que um boi gordo lá atrás, e assim por diante. Agora, quando eu faço a estratificação, a composição do rebanho, o peso médio do rebanho é menor, porque ele está mais otimizado. Então, é só a gente ter cuidado aí com essa informação, mas em média o rebanho é mais leve, né? Embora cada categoria, quando comparado uma com a outra, é mais pesada. Só que, resumindo, eu tenho uma proporção maior de animais jovens hoje no rebanho do que eu tinha em anos anteriores. Por isso que essa constatação que o peso é menor, né? Tá certo, Maurício. Fernando Nazário aqui mandou um abraço para você, um grande abraço. Fernando Nazário sempre
acompanhando aqui o programa. Agora, para encerrar a nossa entrevista, Maurício, eu quero saber de você a respeito das suas expectativas sobre comercialização de animais. Hoje nós temos uma oferta que melhorou por conta do clima, foi o primeiro assunto que nós tratamos aqui no Agricultura BR, mas de maneira geral nós temos uma oferta reduzida de animais prontos no país, há um mercado externo que é bastante comprador, o mercado interno ainda tem algumas lacunas para serem respondidas. O que você espera dessa comercialização agora, principalmente no curto e médio prazo no país? Olha, é difícil a gente falar, né, de traçar uma meta de preço, porque nós passamos aí quase todas as barreiras conhecidas, tanto é que a gente está tendo que reavaliar aí tamanho de rebanho e outras informações que nos permite tentar projetar oferta e demanda. Qual é o cenário básico, né, de curto, médio e até, vamos pensar aí nos próximos 5, 6 anos? É um cenário favorável para a pecuária, né? Quando eu digo favorável, nós estamos falando só do preço de proteína, até a preocupação nossa nesse momento é a pressão inflacionária que vai ter na população brasileira e global como um todo, né? O mundo todo está sofrendo algo parecido. Não acredito que o grande fator no Brasil seja a pandemia. Eu acredito até que a pandemia tenha mudado, né, o hábito do consumidor. Então, a gente teve aí registro de vendas de assadeiras crescendo, o consumidor indo atrás de outros cortes. Isso sempre é bom para a pecuária brasileira, que a gente sempre teve um hábito muito ruim, né? Ruim não, né? Um hábito muito pouco eficiente de consumo de carne no Brasil. O brasileiro prefere muito mais os cortes do traseiro, acaba comparando picanha com carne de frango, por exemplo, né? Ou contra filé. Não, a gente tem que comparar corretamente a diferença de preços. Em resumo, né, o que a gente deve viver nos próximos meses? Preços favoráveis, embora possam oscilar sim um pouco para baixo, um pouco para cima, aí, dependendo do momento que a gente vai viver. Mas lembra que nós, tanto em 2020 como em 2021, nós superamos a expectativa que a gente tinha de preço para o período seguinte. Então, quanto mais a gente subiu, mais difícil fica projetar outras altas, né? Mas o que a gente acredita aqui, Fabiano? Segundo semestre favorável, nos mesmos patamares aí que a gente está trabalhando, e o ano de 2022 também nesse mesmo nível. Provavelmente a gente tem um repeteco aí de 2021, né, em termos de preço de boi, preço de custo de produção. Claro que a gente tem que ficar atento aí com o impacto agora no mercado da safrinha, né, na safrinha de milho, para avaliar custo de produção. Então, a gente está trabalhando ainda com um cenário favorável aí para os próximos dias e para os próximos meses.